Quando nós morremos, o mais comum é que o nosso perispírito assuma a forma exata ao do nosso corpo físico. Então nós nos apresentamos no plano astral depois da morte exatamente com o mesmo formato, com a mesma fisionomia que nós temos aqui. E muitas vezes, se esse espírito é um espírito elevado, instruído, que está equilibrado, nós podemos até aparentar a mesma forma, mas muito mais jovem, na idade que a gente gostaria de se manter, ou então de uma forma muito mais bonita, ou seja, com a pele mais viçosa, com mais luz e assim por diante. Só que acontece que o contrário é muito comum de acontecer. A pessoa morre, mas ela está desequilibrada por uma série de motivos. E o seu perispírito, então, acaba assumindo formas não agradáveis. E essas formas não agradáveis chegam desde deformações, que parecem físicas, deformações de rosto, deformações em geral, como ao ponto de se chegar a um ovoide. Ou seja, um espírito que perde totalmente a sua forma e se transforma em apenas pequenas cápsulas, por assim dizer, pequenos formatos ovoides, parecem realmente ovos, assim, pequenos, que ficam soltos aí pelo umbral ou que são colocados e apegados magneticamente a uma pessoa e se tornam então obsessor dessa pessoa, dragando a energia dessa pessoa. Em regra, um espírito se transforma no ovoide quando ele morre de uma maneira em que ele está com uma emoção muito forte, uma emoção negativa muito forte, de raiva, de ódio, de desejo de vingança. E quando você morre, você sofre a chamada perturbação espiritual e tudo aquilo que você pensa fica ampliado. Então, se você tem um ódio, uma raiva, aqui, você está morrendo com isso, a hora que você chega no plano espiritual, isso se multiplica. Então você fica com aquele desejo de vingança maior ainda se você se permite ficar vibrando nisso. E aí esse espírito fica pensando apenas nisso, na vingança, no ódio, na injustiça que sofreu, no desejo de querer fazer o mal. E esse monopensamento, esse pensamento constante naquilo que ele está querendo fazer de mal, faz com que ele se perca em relação à sua existência no plano astral, a outras realidades no plano astral, e ele fica num plano mental focado, num pesadelo, numa angústia de querer prejudicar aquela pessoa que ele fez mal. Isso tudo vai fazendo com que ele vá perdendo energia, tirando o seu equilíbrio, ele vai se desarmonizando e isso gera efeitos diretos no perispírito. O perispírito então vai se deformando. Ele começa com uma deformação, mas se isso se permanece, e essa energia muito forte emanada pela mente da pessoa se permanece, ele vai perdendo energia, porque ele não se liga mais às outras questões dos planos astrais, energéticos e tudo mais, e a deformação de espírito, de caráter, vai fazendo com que ele passe a ter uma forma que é uma forma apenas de um espírito que existe num plano mais mental e deixa de existir num plano mais astral. Por consequência, ele perde a sua forma. Esses ovoides, eles são então como se a gente imaginasse os ovos ou pedras no plano astral de pura energia negativa. Então eles emanam vibração negativa, eles sugam a energia de onde eles estão. E por isso que no livro Libertação, por exemplo, de Chico Xavier, escrito pelo espírito André Luiz, quando eles encontram alguns ovoides, muitos deles estão em outros espíritos no umbral, que estão no umbral, mas que tem no seu corpo 1, 2, 3, 4, às vezes 5 ovoides que estão magnetizados no seu corpo perispiritual, ou seja, sugando sua energia, impedindo que ele pense claramente, fazendo com que ele tenha uma experiência no umbral muito pior do que ele precisaria de ter. E por que eles se apegam magneticamente, esses ovoides, a esse espírito no umbral, por exemplo? Porque, em geral, esse espírito que está no umbral foi o espírito que os prejudicou. E eles estavam aguardando já mais ou menos o momento do falecimento dele. Quando faleceu, eles se apegam na raiva, naquele desejo de prejudicar e ficam simplesmente grudados magneticamente no corpo daquele perispírito que já está no umbral.
E para você depois desatar esses nós todos é bastante complicado e muitas vezes o recurso que os espíritos superiores se utilizam para desimantar, desmagnetizar um ovoide de um perispírito de alguém que está magnetizado com ele é através da reencarnação. E muitas vezes então esse espírito e os seus ovoides reencarnam e o ovoide inclusive precisa de uma reencarnação para voltar a tomar forma no seu perispírito. E acontece que muitas vezes, inclusive, como ele tem ainda a sua forma está muito prejudicada pelo tempo que ele ficou como ovoide, muitas vezes a mulher na Terra que recebe esse espírito que era um ovoide para no seu ventre para nascer, ela aborta. Muitas vezes tem muitos abortos de espíritos que estavam com a sua forma tão prejudicada no plano astral que não conseguiram se adaptar a uma gestação e às vezes precisam de algumas gestações para conseguirem vingar, por assim dizer. Os ovoides então são comuns no plano espiritual e muitos magos negros inclusive se utilizam desse ovoide, que é uma energia negativa pura, para fazer magias, para uma série de coisas relacionadas à magia negra e tudo mais nos planos espirituais. Acompanhe aqui com a gente no canal, nós temos aqui vários vídeos, já tratamos e vamos falar sobre outros, mais especificamente sobre os ovoides, sobre as deformidades dos perispíritos no plano espiritual e você é o nosso convidado aqui no canal Despertando Pessoas. Inscreva-se, deixe o seu like e a gente se encontra nas nossas lives semanais e também nos nossos vídeos todas as semanas, especialmente quintas e domingos. Um forte abraço, muita luz e até já!